E hoje nós vamos conhecer a história do professor José Quirino, da Faculdade de Direito da UFG. Professor, seja muito bem-vindo, que bom recebê-lo aqui. Uma honra estar aqui com vocês, apesar das dificuldades tecnológicas, né? Mas muito bom poder compartilhar um pouco da minha história, mas especialmente da trajetória acadêmica, aquilo que eu tenho aprendido, feito, sobretudo como é que a carreira acadêmica faz parte da minha vida e que me construiu como sujeito, como cidadão, na minha trajetória científica. Muito bem. E o professor ele se descreve como um homem de pele branca, tem 1,80 m de altura e os cabelos são grisalhos. E aí, professor, para a gente então começar nesse nosso bate-papo, quero saber como foi que começou essa história do senhor aqui na universidade. Uma história já um pouco mais longa. Tem um tempinho já? Um tempinho. Mas acho que a UFG tem um aspecto muito importante na minha vida, que é no ano de 2003, que é, de fato, a minha inserção na universidade com a prestação do concurso público, né, para professor da universidade. De fato, esse é o marco decisório, né, é o momento onde, a partir do concurso público que eu passei aqui, havia uma vaga para a carreira de professor de Direito Constitucional e Ciência Política. O professor titular estava aposentando, e essa é uma curiosidade, né? Ele, ao aposentar-se, o concurso aconteceu e eu prestei o vestibular para ocupar essa vaga, né? E o professor Joveni, e ele fez uma observação que queria participar da banca para verificar como é que ia acontecer isso. Então foi uma sensação muito bacana o professor da cadeira acompanhar o concurso público ali em 2003, e pude ter a oportunidade de prestar o concurso para essas duas cadeiras, né? São cadeiras comuns, né? Direito Constitucional e Ciência Política. A minha carreira, minha formação deu-se no estado de São Paulo, mas eu sou originariamente mineiro, né? Do sudoeste de Minas Gerais, mas a minha região, as pessoas ou iam para Belo Horizonte ou iam para São Paulo, aos grandes centros de estudos ali da nossa região, né? E eu acabei indo para São Paulo, estudar no estado de São Paulo. Fiz a minha formação na Unicamp, né? A primeira graduação foi na Universidade Estadual de Minas Gerais, depois eu fui para a Unicamp, depois a Unesp, o meu mestrado, primeiro o mestrado na Unicamp. No doutoramento eu fui para a Unesp de Araraquara, e depois eu fiz um segundo doutoramento, depois de uma fase da minha vida, na PUC do Paraná, onde eu estava estudando já esses assuntos também vinculados com as minhas pesquisas, e eu resolvi fazer um segundo doutorado em Direito, né? Então eu tenho um doutoramento em Ciência Política, ali na Unicamp, na Unesp, o doutorado, e o segundo doutoramento em Direito. Então a minha carreira é vinculada toda com o mundo do direito, mas com as relações do poder, que é a minha área de pesquisa. Pois é, professor, e aí é nisso que o aluno da UFG ganha, que hoje ele tem a oportunidade de fazer também toda essa carreira acadêmica, trilhar toda essa carreira acadêmica aqui dentro da universidade, né? É interessante que quando eu vim para a UFG, nós tínhamos um programa de direito, né, que é o programa de direito agrário, que tem há muito tempo, e finalmente era o único programa no Centro-Oeste, com exceção de Brasília, em direito. Depois tornou-se o primeiro programa de doutorado no Centro-Oeste, e na Faculdade de Direito nós também temos um segundo mestrado e um segundo doutorado em política pública. Então você vê a dificuldade que era naquele tempo, né? Ali até o ano 2000, quando eu me formei na Unicamp, na década de 90, né? Era muito difícil, você teria que ir para esses centros, né? Hoje não, a gente tem, além dos nossos programas aqui, temos outros programas de pós-graduação no Centro-Oeste inteiro. Mas podemos falar que ainda temos muita coisa para fazer, né? Porque o programa nosso de Direito e Política Pública só tem um programa, só existia um programa recentemente no mestrado profissional no Centro-Oeste. Agora, o único programa, novamente, né, em doutorado
profissional em Direito é também na Faculdade de Direito. Veja que coisa interessante, né? A UFG proporcionou, portanto, podemos afirmar isso, né, com certeza, que trouxe para todo o Centro-Oeste, com exceção de Brasília, que eu costumo dizer é um nicho diferente, né, por causa de ser o centro da capital da República. Ela deu o primeiro programa de pós-graduação em Direito no Brasil e agora o primeiro programa mestrado e doutorado também em política pública, né, profissional. Então é a contribuição da Faculdade de Direito, a contribuição da própria UFG para esse nosso universo tão amplo, né? E mesmo com esses muitos programas hoje, nós ainda temos uma concentração de programas de pós-graduação nos grandes centros, né? Sim. O que é um equívoco e nos últimos tempos, especialmente a partir do início da década de 2000, né? Com as políticas públicas de inclusão do governo federal, especialmente nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, isso teve uma transformação em todo o Brasil, né? Em toda a sociedade, inclusive na pós-graduação. Com certeza. Contribuição, inclusive, que o professor continua dando para a Faculdade de Direito, para a Universidade Federal de Goiás, para a UFG. Quero aqui agradecer, então. Muito obrigado, professor, pela participação aqui com a gente. Até uma próxima. Uma alegria, sempre que puder, estarei aqui. Muito obrigado.